Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Félix Rodrigues Lima e eu e minha colega Alaiane Galvão, nós vamos ministrar aula hoje com o tema Introdução à Ecologia. Bom, a ecologia, ela deriva de duas palavras gregas, oikos, que significa casa, e logos, que significa estudos. Ecologia significa literalmente estudo de casa. E, e a ecologia ela é um ramo da biologia que se tem destacado cada vez mais, pois para entender as alterações ambientais só serão reduzidas à medida em que se conhece a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas. O nível mais amplo já estudado da ecologia é a biosfera, que a biosfera ela inclui todas as regiões da Terra, habitadas por seres vivos, oceano, lagos, atmosfera e continentes. Esse termo biosfera ele foi criado por semelhança aos utilizados para designar as camadas ou esferas relacionadas aos componentes abióticos, que abiótico é a negação à vida, que são eles a atmosfera, que é a camada formada pelo ar, hidrosfera, que é a camada formada pela água, e a litosfera, que é a camada formada por rochas e solos. Bom, a atmosfera e o efeito estufa. A atmosfera ela está dividida em quatro camadas principais, que são a troposfera, a estratosfera, mesosfera e a termosfera. A estratosfera, bom, é a camada mais próxima da superfície terrestre e é a que apresenta maior parte das moléculas de gases da atmosfera. Aqui encontramos gases como o nitrogênio, o oxigênio, o carbono, vapor de água, entre outros, com maior concentração que as demais camadas. A estratosfera. Bom, a estratosfera ela fica em cima da troposfera e ela é rica em ozônio e ele é o principal gás responsável pelo aumento da temperatura. A mesosfera. A mesosfera ela é caracterizada pela diminuição da temperatura em função da altitude. E a termosfera, aqui há novamente a elevação da temperatura com o aumento da altitude, pois as moléculas ali presentes absorvem radiação solar de alta energia, ocorrendo assim a conversão dessa energia solar em energia térmica. Bom, a atmosfera ela é fundamental para a biosfera. Por quê? Porque ela contém gases especiais para a vida e impede que a Terra perca calor. Na atmosfera, a radiação solar forma as luzes visíveis e a gente pode ver até 7 cores, que são vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, anil e violeta. A luz solar, grande parte delas é refletida pelas nuvens, voltando assim para o espaço. Grande parte da luz solar que atinge a superfície terrestre também são absorvidas. E quem faz essa absorção é os seres vivos, o solo e a água. A modificação da atmosfera ela pode atingir ou afetar o planeta.
Um exemplo é o aumento de gases em sua composição, que pode elevar o aumento da temperatura. Um exemplo que eu posso dar é o aumento da concentração do CO2, né, na atmosfera. Como ele é decorrente à queima de combustível fóssil, como gasolina e óleo diesel, pode provocar o aumento da temperatura média, o que contribui para o efeito estufa. Dou continuidade explicando a aula, onde eu inicio falando sobre grandes padrões climáticos. A gente destacou aqui dois fatores muito importantes. Tem, por exemplo, a latitude. A latitude ela é nada mais do que a variação de energia solar, que é recebida pela Terra, e por isso que ela tem essa função de latitude. A latitude e seus fatores climáticos elas são de fundamental importância para a compreensão da diversidade de climas que recobre aí então a superfície da Terra, o que interfere não só na sociedade, mas como também na natureza, por exemplo, a fauna e a flora. Então é de extrema importância porque ela interfere aí em nosso meio e também na natureza. Próximo slide. Nesse próximo slide a gente fala sobre grandes padrões climáticos. Por exemplo, temos movimento de rotação e translação da Terra. Rotação e translação, são os dois principais e mais conhecidos movimentos que é realizado pelo planeta Terra. Então é aí muito importante. Eles são responsáveis por uma infinidade de fenômenos. Então já se observa aí a importância que esses dois tipos de movimento têm no nosso meio, que é a rotação e translação. A gente já ouviu muito falar, mas continua aqui a gente falando mais uma vez desse assunto, porque é sempre bom a gente saber de tudo um pouco. A rotação ela é nada mais do que o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Vocês podem observar aí na imagem a Terra se movimentando em torno do Sol. É como se ela estivesse rodando em volta de si mesmo. Vocês podem observar aí. Translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Vocês estão observando a Terra em torno do Sol? Ela gira. Ela demora 365 dias, 5 horas e 48 minutos para dar essa meia volta aí, essa volta toda aí. Então, foi isso, rotação e translação. Próximo slide, que é esse próximo slide, a gente fala sobre o efeito da altitude no clima, que são os grandes padrões climáticos que sofrem alterações em função da altitude. A altitude ela é capaz de influenciar o clima sobre tudo, e através também da pressão e também através da pressão atmosférica. Sabe que a pressão do ar ela é responsável pelo aumento de temperatura. Então, o ar ele é responsável pela temperatura. Quanto maior a pressão, mais quente fica, e quanto menor a pressão, mais frio. Vocês podem observar a imagem, as montanhas, e aí dá essa explicação aqui, que quanto maior for a pressão, mais quente frio fica, e quanto menor for a pressão, mais frio. Isso é altitude. Próximo slide. Nesse próximo slide aqui a gente fala sobre o efeito dos oceanos no clima, que é também muito importante. Os oceanos ele é um fator de equilíbrio térmico da Terra. Eu não sabia, mas ele é um equilíbrio da Terra, porque os oceanos eles são aquecidos da superfície para o fundo. E aí, os oceanos ocupam cerca de 70% da superfície terrestre, sendo considerado uma grande influência nas condições climáticas do planeta. Então, por ele ser aquecido da superfície para o fundo, e por também ocupar cerca de 70% da superfície da Terra, ele é considerado uma grande influência aí nas condições climáticas do planeta. Os oceanos, ele é capaz de absorver energia, calor, que faz com que justifique
o peso sobre o clima da Terra. Então, apesar de ele absorver energia solar, faz com que ele tenha aí um grande peso climático na Terra. Aqui vocês podem observar nos slides aqui. Os oceanos, eles são aquecidos de cima para o fundo, como eu já expliquei. As correntes oceânicas distribuem o calor absorvido pela atmosfera. Esses diversos fenômenos climáticos está diretamente associado à variação de temperatura das águas do oceano. É por isso que é tão importante aí, porque tem esse equilíbrio de temperatura dos oceanos com a Terra. Aqui temos as referências que a gente usou do livro para a produção da aula, das explicações trazidas até você. E aqui, nesse próximo slide, a gente tem uma breve atividade sobre ter uma reflexão maior sobre o assunto, para testar de fato se vocês adquiriram conhecimento sobre o que a gente explicou. É mais que um teste de conhecimento. Boa noite, obrigada pela atenção de todos. E peço perdão mais uma vez, desculpa sobre qualquer tipo de zoada que possa ter incomodado o áudio. Apesar de eu não ter um ambiente muito tranquilo, e a zoada aqui deu um pouco de agonia aqui, com medo de não dar conta de gravar a aula para vocês, por conta da zoada excessiva. Mas eu peço desculpas.